Bom, nesse trabalho a gente vai apresentar um pouco como foi a história da fotografia dentro da evolução da humanidade. Segundo até o próprio Instituto Internacional de Fotografia, a história da fotografia ainda é permeada de incertezas e controvérsias. Ainda assim, como era a fotografia no passado? Bom, a história da fotografia teve início nas mais antigas experiências realizadas por químicos e alquimistas desde a remota antiguidade. Então, em 355 a.C., ocorreu o fenômeno de produzir imagens a partir da passagem da luz por pequenos orifícios. Esse fenômeno já era conhecido, aproximadamente na época em que viveu Aristóteles. Em seguida, no século X, Abu Ali, um físico e matemático, escreveu uma metodologia de observação de eclipses solares por meio de uma câmara escura, um dos princípios que também acabou tornando a fotografia uma tecnologia viável. Em 1525, foi conhecido o escurecimento dos sais de prata, e em 1604, um italiano, Angelo Sala, foi responsável por estudar o processo de escurecimento e formação de imagens sobre uma película desses referidos sais. Em 1777, Karl Skill descobriu o processo no qual átomos de prata possuem a propriedade de possibilitar a formação de compostos e cristais que reagem de forma controlável à energia das ondas de luz. Então, simultaneamente com o desenvolvimento da tecnologia da câmara escura, a gente consegue ver que o ser humano acabou descobrindo também métodos de gravar as imagens em alguns materiais, como a gente chama, fotossensíveis. Em 1817, o francês Joseph conseguiu obter imagens com cloreto de prata sobre o papel, sendo que em 1822, como estamos indicado, conseguiu realizar de fato a fixação de uma imagem em uma placa metálica, utilizando nas partes claras um material chamado betume da Judéia e as sombras na base metálica. A primeira fotografia internacionalmente reconhecida foi feita pelo mesmo francês Joseph em 1826. Já em 1839, apesar da fotografia ser reconhecida como a primeira fotografia da história, a gente oficialmente declara a fotografia inventada em 1839. Nesse período, muitos jornais e revistas passaram a discutir o impacto de tal descoberta, uma vez que geraria alguns efeitos na sociedade. E com essa constante divulgação do feito, a fotografia foi se popularizando, embora que a uma velocidade muito menor do que no início. E o grande boom da popularização se deu em meados do século XIX, levando muitas pessoas a se dedicarem ao estudo da fotografia, o que propiciou um aumento significativo da sua qualidade. Nesse período, a fotografia começou a ser considerada uma forma de expressão de arte. Entretanto, o fato de que as pessoas de camadas sociais baixas também pudessem atuar como fotógrafos artistas passou a incomodar a elite. Isso pode ser comprovado com citações de alguns artistas ou críticos de arte famosos na época. Nas palavras do poeta Charles Baudelaire, a fotografia era o inimigo mais mortífero da arte. Havia preconceito em relação às pessoas mais humildes, pois os mais ricos preferiam não aceitar a fotografia como uma forma de arte, pura e simplesmente porque os menos abastados financeiramente também tinham acesso. Ou seja, essa situação corrobora com a visão conhecida de que nos séculos anteriores a arte era um bem bastante exclusivo das elites. Desse modo, durante um tempo, a fotografia passou a ser considerada como um dispositivo técnico que tinha como função ser capaz de captar instantaneamente os acontecimentos e as coisas do mundo. Em seguida, veio o conceito de fotodocumento, ou seja, uma espécie de cópia da realidade que entrava no lugar das pinturas à tinta. Mesmo assim, algumas pessoas podem ser consideradas à frente do seu tempo, relutaram em aceitar esses paradigmas acerca da fotografia e fotografaram produzindo verdadeiras coleções de obras de arte. Mesmo com os entraves impostos pelas elites, a fotografia continuava evoluindo tecnicamente, possibilitando que a resolução da imagem e a realidade dos tons e das cores fossem aumentadas. Além disso, também havia uma forte busca por materiais de baixo custo e que fossem duráveis. Nesse contexto de avanços tecnológicos, pode-se citar a criação da fotografia colorida, sendo que o primeiro teste em um filme colorido aconteceu no ano de 1907. Uma observação curiosa é que a fotografia colorida ainda não possui a mesma definição da escala de tons que a foto em preto e branco possui. Nesse momento, no final do século XIX e início do século XX, a fotografia começou a ganhar uma visão subjetiva, eliminando aquele viés inicial de que a foto era apenas uma captura da realidade. Tal fato se manifestou no movimento
no movimento pictorialista, ocorrido principalmente na França, Estados Unidos e Inglaterra, no qual os fotógrafos se uniram para produzir fotos artísticas. A fotografia do pictorialismo emprestou diversos efeitos e técnicas das artes gráficas e assim os resultados eram imagens com tons vibrantes, aparência sem foco e nebulosa, objetificando provocar reações estéticas em detrimento das reações objetivas. E aí, nesse contexto, a afirmação de que a fotografia pode ser considerada como arte destaca-se a figura do nova-iorquino Alfred Stieglitz, que nasceu em 1861 e morreu em 1946. Ele dirigia a revista Camera Work, que trazia em seus exemplares as melhores fotos artísticas do mundo, e ele tirou a fotografia Terminal Terceira Classe, considerada a primeira fotografia moderna, combinando a fotografia documental com uma grande preocupação com a forma e a composição. Além desse americano, os artistas Edward Weston e Ansel Adams contribuíram muito para a história da fotografia, sendo que o primeiro usualmente fotografava nus abstratos e o segundo paisagens líricas. Outro grande fator que impactou a produção artística concernente à fotografia foi a Primeira Guerra Mundial, que levou os artistas a criarem métodos de expressão para exprimirem a crise de fé nos valores tradicionais que levaram à eclosão do conflito, buscando criticar a ordem social vigente. E isso inspirou o movimento da vanguarda a partir da década de 1920. Foi apenas em 1935, com o advento do filme Kodachrome, que a fotografia colorida tornou-se mais popularizada. A fotografia começou, então, a assumir a função de codificação e significação cultural, vencendo, assim, o sentido utilitário da sua criação. Em 1937, o Museu of Modern Art of New York, que, fora a base ideológica do movimento modernista, realizou uma exposição fotográfica, sendo que, em 1940, inaugurou um departamento fotográfico próprio. Todavia, a possibilidade da fotografia ser considerada arte não estava consolidada até então. Em 1957, a primeira fotografia digital foi gerada, produzida em um computador, pela qual foi responsável Russell Kirsch, sendo que foi desenvolvido um scanner, o qual produziu uma imagem digital a partir da fotografia do filho. A partir da década de 1960, com o pós-modernismo, as últimas barreiras às fotografias foram eliminadas, tornando-se possível a exploração de possibilidades de expressão, principalmente devido à expansão dos meios de comunicação. Além disso, as pressões sociais da época, juntamente com a consolidação da cultura de massa, permitiram o desenvolvimento de diversas correntes artísticas, tais como o minimalismo e a pop art, sendo que a fotografia conseguiu se beneficiar dessa realidade. Somente quando John Szarkowski assumiu a posição de curador fotográfico desse museu, em 1962, a fotografia foi de fato assimilada de forma mais eficiente ao modernismo. Hoje, existe uma grande dificuldade da identificação da autoria das imagens ou da própria ideia de arte que foi construída nesse cronograma, devido à alta reprodutibilidade digital. Dentro do contexto de globalização, as imagens acabaram entrando num contexto de acesso geral, de todas as pessoas. Todos queremos e agora podemos ser fotógrafos. Junto com o desenvolvimento de novas tecnologias como os smartphones, todo mundo agora é capaz de entrar nesse contexto de tirar fotos e serem fotógrafos. Então, houve uma perda muito grande do viés artístico da fotografia, em detrimento a essa pluralidade tão grande desse acesso à fotografia que a gente vê em contraste com o que era no passado. Nesse sentido, foram desenvolvidos meios inovadores e práticos de fotografar com melhor definição, como os smartphones, que antes envolviam câmeras complexas. Hoje é muito fácil tirar uma foto e é muito fácil divulgar essas fotos. E também podemos citar como grande desenvolvimento da fotografia a capacidade, dentre o desenvolvimento da tecnologia de captura de imagens, a facilidade de compartilhamento de experiências. A gente pode citar as câmeras GoPro, que conseguem gravar imagens de surfistas dentro de um tubo de uma onda. Isso é um tipo de imagem que nunca se teve antes devido à ausência desse tipo de tecnologia. E também pode associar o uso de imagem, o uso dessa fotografia para as operações diárias e rotinas do ser humano. Então, hoje na humanidade, você enxerga a fotografia dentro de sistemas de monitoramento, de garantia de segurança e de controle e gestão de espaço e de pessoas. Além disso, a gente pode citar ludicamente o uso da imagem
até mesmo dentro de momentos de esporte. Então, o técnico VAR da Copa do Mundo, muito difundido, e as novas regras do esporte voleibol, que contém uma câmera que registra exatamente o posicionamento da bola, o posicionamento da mão do atleta na rede ou não. Então, esses equipamentos e essas imagens garantem ou não um ponto ou ausência de ponto dentro de um esporte. E a fotografia que ensina. Então, hoje, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que a fotografia é um dos meios mais interessantes que se tem de estudar o universo, aquele que o olho humano é incapaz de enxergar. Como será a fotografia no futuro? Bom, é possível afirmar que o futuro da fotografia já se iniciou. Desde o ano passado, houve um número crescente da utilização de drones para fins fotográficos e entre a população geral. A utilização dos drones vem transformando a experiência de fotografar para algo completamente novo, possibilitando-se ver locais antes de difícil acesso e criando novos ângulos e pontos de vista sobre as coisas. Agora, uma nova forma de se utilizar a captura de imagens, que tem grandes tendências a continuar se expandindo, é a utilização de machine learning para reconhecimento facial e local através das câmeras de dispositivos dos celulares. Essas imagens são de grande interesse para empresas criarem bases de dados e até mesmo para procurar pessoas fora da lei. Por fim, a gente gostaria de compartilhar uma entrevista. A gente realizou uma entrevista com o fotógrafo Renato Megnis. Ele começou fotografando por hobby e agora exerce a profissão há mais de 10 anos. Em sua entrevista, a gente procurou saber um pouco mais sobre o trabalho dele, de onde surgiu o interesse pela fotografia e a forma como ele enxerga o andamento desse fenômeno nos próximos anos. E assim a gente encerra um curto panorama sobre a história da fotografia dentro do contexto do desenvolvimento da humanidade.